galera, aqui é a Juki. Como é que vocês estão? Como é que tá a saúde do computador de vocês? Como vocês viram no último vídeo, o meu computador está muito bem, obrigado. A gente teve alguns problemas aí de power supply e hoje eu vim explicar para vocês, caso vocês tenham algum tipo de dúvida sobre como escolher a fonte para o computador de vocês. Então, podem já se inscrever no canal, assinar se você, aquela coisinha das notificações, deixa seu likezinho e vamos pro vídeo. Então vamos lá, gente. Algumas pessoas têm algumas dúvidas aí sobre como que a gente faz para escolher a fonte, ou até mesmo algumas pessoas pensam assim, cara, compra a fonte mais barata e deu, acabou, né? Só que não é bem assim que funciona. Porque para pensar, a fonte é como se fosse o coração do computador. Ela vai bombear energia como o coração bombeia o nosso sangue. E quando o nosso sangue ele tem algum probleminha, alguma poluição dentro dele, meio que o corpo não funciona muito bem. E ao mesmo tempo, se a energia que a fonte está entregando não é uma energia com qualidade, o seu computador também pode ter alguns probleminhas. Então vamos lá. Primeira coisa que você precisa pensar é: pega todos os componentes do seu computador e verifica quantos watts de potência eles têm. Todos os componentes vocês vão conseguir fazer essa verificação indo no site do fabricante ou até mesmo nas lojas, já deve ter nos sites das lojas já tem essas informações. Existem também alguns sites que colocam como se fosse um calculador aí de energia. Vou deixar aqui embaixo na descrição o link do site que eu gostei mais. Mas se vocês colocarem Power Supply Calculator, essas coisas assim no Google, vocês vão ter muitos sites para fazer esse cálculo. A Cooler Master tem site, a Seasonic tem site sobre isso, então vocês podem aí fazer esses cálculos. O que vai englobar esse cálculo, Seu processador. O cooler do processador, principalmente se for water cooler, e também quantas ventoinhas esse water cooler tem, além, obviamente, do tamanho dessas ventoinhas, quantos flows ela vai ter, se vai ter uma bomba só para puxar, uma bomba para enviar. Então, a quantidade de bombas e a quantidade de ventoinhas do seu CPU cooler. Próximo, então, vai ser a sua GPU. Obviamente que a GPU, se tem uma, se tem duas, elas também gastam bastante energia. Quantidade de dispositivos de armazenamento. Se for SSD M2, se for SSD M2 do tipo PCI Express, se for SSD do tipo SATA, aqueles de 2,5 polegadas, se for um HD, se o seu SSD tiver uma quantidade maior que 500 GB, ele também vai consumir um pouco mais de energia. Se você também tiver fãs no seu gabinete, por exemplo, 3 fãs na frente, 1 fã atrás, 4 fãs em cima, acabei de inventar um gabinete aleatório. Mas, a quantidade de fãs que tem no seu gabinete, porque olha só, a sua fonte que vai dar energia para toda essa quantidade de fãs. Então, obviamente, que eles vão precisar entrar nesse cálculo. Então, vamos lá. Processador, GPU, memórias. Quantas memórias que você tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Obviamente que a gente está falando aí de arquiteturas bem mais complexas quando a gente fala de 8, mas obviamente os módulos de memória também vão gastar energia. Faz todos esses cálculos. Se você também por acaso colocou alguma placa no PCI, alguma outra placa de captura, uma placa de rede, sei lá, qualquer coisa. Todos os componentes que você tiver, você vai fazer esse cálculo de quantos watts eles custam aí, quantos watts eles gastam, e aí você chegou na sua quantidade de energia necessária. Aí a gente vai olhar então quais são os produtos que a gente tem no mercado que vão suprir essa necessidade. Vamos lá. A fonte que eu estava utilizando no meu computador anteriormente, antes da 750 watts Gold, ou 80 Plus Gold, era uma de 500 watts bronze, tá? O que acontece? Você vai ter essas opções aí entre 450, 500, 550, 600, 650, até 1.000, 1.200. A quantidade é vasta. Se você verificou que você precisa de 600 watts, você pode comprar a partir de 600 watts. Mas, se você está pensando, cara, eu vou fazer um upgrade, vou colocar uma placa de vídeo da nova geração e ela vai consumir um pouco mais de energia, ou eu quero fazer um upgrade no futuro, um futuro próximo, obviamente, de um processador que também consome um pouco mais de energia, já coloca isso no seu cálculo para você não ter que fazer essa troca aí de fonte. Então, você coloca uma gordurinha
né, nessa quantidade de energia, e aí pronto, você encontrou a fonte, a quantidade de energia que você precisa. Outra coisa agora é a gente falar sobre esse certificado de 80 Plus. O que significa isso? Voltando a tempos remotos, né? O que acontecia antigamente? Por que é necessário ou foi necessário essa inserção desse certificado? Antigamente, as fontes eram assim, tipo, tinha aquele negócio. Ah, eu preciso de uma fonte de 400 watts. Porque 400 watts na época era bastante. Ah, mas você precisa de uma real ou uma genérica? Como é que eles falavam? Real ou... Eu não lembro. Era real e alguma coisa. Ou real ou no talo? Eu não lembro. Mas era assim, eles perguntavam, você precisa de 400 real ou 400? Aí a gente falava assim, não, só 400. Quando a gente falava assim, tipo, não, só 400, significava que a fonte podia ser de 100, de 200, de 300, qualquer coisa. Mas no pico, no talo, assim, chutando, tirando suco, ela chegava nos 400. O que isso significa? Que a partir do momento que você conectava uma fonte capetinha dessas no seu computador, ela ia começar a trabalhar em 100, 200, em 300%. E, eventualmente, em questão de 1, 2 meses, a sua fonte estava queimada, você precisava, né, comprar uma fonte nova. Por quê? Porque não existia uma energia constante na fonte. Era tipo, o constante dela era 100 watts. Mas eles faziam a gente, enfim, né, pensar que ela trabalhava em 400. Então, esse certificado 80 Plus, ele chegou para nos dar a garantia de que a fonte funcionaria pelo menos em 80% da capacidade que está escrito na caixa. Então, basicamente, uma fonte de 1000 watts vai entregar no mínimo, do mínimo, 800 watts. Tá? Então, significa que você, né, tem uma garantia de 80% da potência dela. E, obviamente, né, que a gente não gosta de estar usando a fonte sempre em 100%, porque a gente gera uma quantidade maior de calor, a ventoinha vai fazer mais barulho, toda aquela palhaçada toda que vocês já estão acostumados a ouvir. Então, quando a gente tem essa certificação 80 Plus, que é aquele standard, sem nenhuma coisa adicional, é simplesmente 80% que ela garante. Já a bronze garante 82%, a prata garante 85%, a gold garante 87%, acima da gold a gente ainda vai ter a platinum, que vai garantir 89%, e a titanium vai garantir 90%. Mas, agora a gente vai ter que fazer aquele cálculo básico. Quando a gente quer aí uma certificação, é interessante essa certificação, porque se eu não tiver certificação, você pode ter qualquer porcaria, tá? Tipo, basicamente é uma fonte capeta, porque ela não necessariamente vai te entregar 80%, então ela vai te entregar o quê? Nunca saberemos. Mas então, supondo que você tenha aí ao menos essa certificação 80%, você vai ter que fazer aquele cálculo, né? De vale a pena eu gastar mais dinheiro para ter uma Gold? Vale a pena eu gastar mais dinheiro para ter uma Titanium? Porque, obviamente, quanto maior essa certificação, mais cara é a fonte também. Outra coisa importante é que quanto melhor for a sua fonte, mais eficiente ela vai ser. Por exemplo, uma fonte eficiente, ela consegue fazer a mesma coisa que uma fonte ineficiente, gastando menos energia. E, obviamente, que isso depois vai ser visto aí na sua conta de energia. Mas a gente também tem que fazer aquele cálculo, né? De que, tá, eu tô gastando 200 reais a mais numa fonte, que vai me dar uma potência, uma eficiência um pouquinho melhor. Quando que eu vou ter esse retorno de 200 reais? Então você vai ter que fazer esse cálculo também de se uma fonte ela é um pouquinho melhor, mas ela é muito mais cara. Depende aí se vale a pena. Obviamente que promoções são sempre muito bem-vindas. Outras coisas interessantes da gente falar sobre fontes é que a gente tem algumas fontes que são modulares, outras semi-modulares e algumas aí que não são modulares. Basicamente, uma fonte que não é modular, ela vai ter todos os cabos dela já conectados na fonte e você não tem a opção de tirar cabos. Porque, né, cable management não é todo mundo que gosta de fazer, né, eu inclusa. E quando a gente tem uma fonte semi-modular, os cabos básicos já vão estar inclusos e que você não vai poder tirar, mas alguns e vários cabos que, tipo, basicamente só ocupariam espaço, você consegue retirar e aí não precisa ficar lidando com aquela cabaiada toda. E, obviamente, né, quando a gente vai para modular, 100% modular, todos os cabos podem ser retirados e aí você conecta exatamente o que você precisa. Sei lá, conecta o de 24 e depois conecta o de CPU e tal. Apesar de que esses cabos, obrigatoriamente, você vai ter que conectar,
Na modular você, né, vai pelo óbvio e conecta esses cabos também. No caso do comprimento dos cabos, você normalmente não precisa se preocupar, principalmente porque é padrão esse tamanho. Quanto mais potente a fonte, normalmente o cabo é um pouquinho mais comprido também. Se você, por exemplo, está montando uma placa-mãe Full ATX, você vai precisar de cabos mais compridos, porque da fonte que está embaixo até passar por toda a extensão da placa-mãe e aí depois você conseguir fazer naquela passadinha do cabo, você vai precisar de um cabo mais comprido. Mas isso não é comum isso ser efetivamente um problema. No máximo você vai ter que, não vai conseguir esconder os cabos. Outra coisa também que a gente pode citar é a parte de como que você explica ou como que você lê a parte das instruções que diz na própria caixa da fonte sobre a energia que ela entrega. Por exemplo, aqui embaixo da caixa a gente tem quais são os cabos, as voltagens, as amperagens e as potências. Então a gente tem aqui os cabos de 3.3 volts, os de 5 volts, 12 volts e menos 12 volts. E a parte interessante é que a gente tem aqui, por exemplo, a quantidade de potência de 750 para os 12 volts. É importante você sempre dar uma olhadinha aqui para ver como que foi distribuída essa quantidade de força, para caso você tenha aí algum componente que está fora dos 12 volts, por exemplo, vamos estar aqui, tipo, uma quantidade massiva. Ai, gente, olha o jeito que eu tô falando, né? Uma quantidade massiva de fitas RGB. De repente você vai precisar de uma fonte extra, né, fora, porque talvez a sua fonte não tenha, né, os 5 volts, se for a RGB. Falando de RGB e RGB, tem vídeo sobre isso aqui no canal para você não conectar nada erroneamente e, né, de repente queimar alguma coisa. Link aqui embaixo na descrição também. Bom, gente, por hoje era isso que eu tinha para falar. Espero que eu tenha ajudado vocês aí a descobrir qual que é a potência que vocês precisam. E se vocês ficaram com alguma dúvida, acham que eu posso fazer mais um vídeo sobre isso, podem colocar aqui embaixo nos comentários. Se inscreve, ativa as notificações, deixa o seu like, comenta aqui embaixo o que você achou e mais feedbacks e sugestões também. Sempre muito bem-vindas. Com educação, hein? Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Tchau, tchau.